Bom, foram várias coisas assim que foram acontecendo durante a vida inteira, né? E a gente fala que não teve um momento ahá, um momento chave, né? Foram construídas várias coisas. E tem dizem, né, que nós somos três pessoas, né? Quem a gente é, quem a gente acha que é, quem as pessoas acham que a gente é, mas nós fomos em busca de uma quarta pessoa, quem nós queremos nos tornar, né? E para chegar nisso, dois questionamentos foram chave nesse processo, né? Que um deles é: qual o sentido da vida? Será que nós estamos aqui no mundo apenas para namorar, casar, construir uma linda família, trabalhar, ganhar bastante dinheiro, construir um patrimônio, morrer e deixar uma herança para os nossos filhos? O ciclo é esse? Ou será que a gente está aqui para fazer realmente um impacto muito maior, que não seja apenas para o nosso próprio bolso e pelos meus, né, aquela coisa assim, mas sim pelo todo, pela comum unidade? Esse era um questionamento, e o outro questionamento era se só existia notícia ruim no mundo. Cara, a gente está cansada de ouvir coisas ruins, né? Então nós decidimos olhar o lado luminoso, que são essas pessoas que pararam de falar de problema e estão indo em busca das soluções, né? E a gente se questionando, de repente vem uma frase, né, que a gente tinha ouvido trocentas vezes, muitas vezes que a gente tinha ouvido, mas nunca tinha feito tanto sentido quanto naquele momento. Que é uma frase de Gandhi que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, tira o bumbum do sofá e bota a mão na massa, né? Para de falar dos problemas, vem falar da solução, para de ser telespectador e vem ser agente, personagem da transformação, né? E isso fez bastante diferença. Foi quando a gente decidiu tirar essa carcaça do materialismo e viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e que pensam no coletivo. Nós não planejamos nada, mas a gente sabia que tinha que começar por Minas Gerais, porque nós somos de Minas. Então o primeiro estado seria Minas, ia rodar o Brasil e terminar no Rio Grande do Sul. Então a primeira experiência foi em Minas, mas não necessariamente visitando um bom exemplo. Nós tivemos uma experiência antes, no Vale de Jequitinhonha, que nós fomos distribuir algumas cestas básicas. E lá nós visitamos umas 200 famílias, onde realmente nós pudemos, né, sentir o que às vezes a gente vê só pela TV, o que é extrema pobreza, o que é miséria. Então nós estamos casas com crianças comendo no chão, com crianças tomando conta de outras crianças. Então essa primeira experiência foi muito impactante para a gente. As pessoas às vezes perguntam, né, vocês tiveram vontade de desistir alguma vez? Essa foi a primeira vez, começando o projeto. E lá nós tínhamos uma experiência também, que a gente foi distribuir as cestas básicas e uma pessoa nos presenteou, né? Um senhor estava vendo: vocês vão fazer uma viagem longa, só um minutinho que eu vou na minha casa. E aí ele foi na casa dele e voltou com um saco de milho colhido no pé. Ele falou assim: a viagem deve ser longa que vocês vão fazer, eu não tenho muito para dar, mas tenho eu tenho uma plantação de milho, eu espero que vocês tenham um bom proveito na estrada. A gente que estava indo levar o alimento, acabamos recebendo o alimento, né? E isso mexeu muito com a gente. E a nossa vontade era começar em Diamantina, porque nós estamos em busca dos diamantes do Brasil. E depois de tantas experiências que nós tivemos lá, e o contato com a extrema pobreza, nesse meio do caminho do Vale de Jequitinhonha, né, de Itinga para Diamantina, eu comecei a passar mal no carro. E aí eu falei pro Dudu: cara, na primeira cidade que aparecer, vamos parar, eu preciso de dar uma respirada e tudo. Paramos em Araçuaí. E aí entramos, na época não tinha estrutura o carro, não tinha geladeira, não tinha nada. E decidimos começar por ali mesmo. Tá muito lúdico esse negócio de começar em Diamantina. Já que a gente está aqui, vamos começar por aqui. E foi a primeira pergunta que a gente fez. Quem é um bom exemplo para você? Pro atendente da padaria. Aí ele virou e falou assim: o Tião. Eu: que Tião? Ele: o Tião Rocha. Eu: que Tião Rocha? Ele: do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. E foi, se a gente estava indo em busca do diamante em Diamantina, nós conhecemos um tesouro inteiro em Araçuaí. Foi o primeiro bom exemplo que a gente conheceu e um dos mais impactantes na área de educação
integral e de cidades totalmente sustentáveis e educacionais. É muito lindo o trabalho dele. Foi o primeiro. Tudo. Eu vou morrer desidratada qualquer dia desse. Vocês vão visitar a gente no hospital. Não, a gente não tem categorias, né? A gente não rotula nada em nenhum projeto. Tanto é que o nosso site não tem o que é educação, o que é cultura, o que é esporte, o que é dependência química, o que é meio ambiente. Não tem. É tudo uma coisa só, que é a solidariedade humana, né? Nós não temos essas categorias. E todas elas nos emocionam, porque algumas começaram pela dor, né? E outras começaram simplesmente pela necessidade mesmo, né? E, então, todas, né? Desde que trabalha com crianças, como idosos, como meio ambiente. Mas nesse momento, né, que a gente está vivendo, falando de Estado Islâmico, de o tanto que a gente acha que as pessoas são cruéis, eu acho que o Fernando Góes seria um belo exemplo. Né? Também é legal. Porque o nosso foco porque não é o projeto em si, é o que fez a pessoa deixar de ser sensibilizada com o problema e se mobilizasse com o problema. Então, como o foco é esse, tem histórias assim incríveis. Esse que o Dudu está falando, porque hoje quando a gente liga a TV e a gente vê Estado Islâmico, a gente vira e fala assim, cara, até que ponto chega o ódio de um ser humano? E quando a gente vê um Fernando, a gente vira e fala, cara, até que ponto chega o amor de um ser humano? A causa dele era crianças na rua. Ele foi para as ruas. Aí chegando nas ruas, uma criança virou para ele e falou assim, tio, rapa, a gente não quer concorrente não, tira nós daqui. Aí ele virou, mas o que eu faço? Aí a criança virou para ele e falou assim, leva a gente para bem longe, das drogas e da nossa família. Aí ele montou uma chácara, começou a cuidar de várias crianças em situação de rua, chegou um momento que ele estava atendendo 200. Projeto totalmente estruturado. Aí ele dormindo, aí ele virou e falou assim, cara, que legal, eu atendo 200 crianças, mas eu tenho uma cama, tem milhares de crianças sem cama, vou para o chão. Depois, passado de muito tempo dormindo no chão da biblioteca, ele virou e falou, cara, mas eu tenho um teto, não é justo ter um teto enquanto tem muitas crianças na rua. Nós fizemos um documentário com ele, a gente teve que ir na Cracolândia. Ele mora na Cracolândia para tirar crianças em situação de rua. Ele entendeu que a pedagogia, ele utiliza a pedagogia de Paulo Freire, né? Ele precisa de não interferir nessas crianças e nesses jovens, falando o que eles devem e o que eles não devem fazer. Ele precisa de ouvir para tentar influenciar. Como que a gente pode sair dessa situação junto? É isso que ele faz. Ele vivendo com essas crianças, comendo e dormindo, ele diz que 3 horas da manhã é a hora onde ele consegue pegar os corações. Porque aí a criança e o jovem já está cansado, ele começa a falar realmente o porquê que ele está ali. Realmente o porquê que ele foi para as drogas, realmente o porquê que ele foi para as ruas. Porque durante o dia eles acabam criando mentirinhas para poder sobreviver. E na madrugada eles se abrem. Então por isso que ele vive com eles. Né? Então o que ele faz é influenciar, ouvindo e direcionando essas crianças para outro tipo de caminho. Não tem muitas coisas que são iguais, né, que a gente identificou que é igual, mas uma é igual em todo mundo, uma fé incondicional. Quando a gente fala em fé, não quer dizer que a gente está falando de religião, mas sim de religiosidade. Até um cara que se diz ateu, eu não conheço ninguém tão cristão igual ele, né? Mas é uma fé incondicional, ou em Deus, ou no Criador, ou em Alá, ou em Buda, independente, ou no universo, independente de como a pessoa chama o Criador. Ou uma fé no Criador, ou uma fé na criatura, que é no seu ser humano, né? Que é no homem. Nós falamos, muitas pessoas nos perguntam qual que é a nossa religião, e nós não divulgamos, porque nós acreditamos que em todas elas tem como princípio básico fazer o bem. Só que também tem seres humanos que às vezes erram e desviam do caminho. Então por isso que a gente não divulga, mas a gente visita todas as religiões e isso que a gente identificou. Uma fé incondicional. E nós falamos que a nossa fé é uma fé em L. Religião é religare. O que te religa verticalmente a Deus, ao Criador, é seu, a sua hora. Você não precisa de falar para ninguém. O que nos importa é o que te liga horizontalmente ao próximo,
que é a ação. O que eu estou fazendo com a minha fé, o que eu estou fazendo com a minha religiosidade, o que eu estou identificando a divindade e a luz no outro, né? Então, se fosse para a gente falar sobre uma coisa que a gente identificou em todos, é essa fé incondicional, ou no Criador ou na criatura. Nós rodamos 225 mil quilômetros, isso equivale a 5 voltas ao mundo dentro do Brasil, até dezembro de 2014. Depois disso a gente parou de contar porque hoje já estaria em 400 mil quilômetros. Então estava ficando um negócio muito, né, número grande demais. E os 1.150 projetos, hoje se for no site é 1.300 e alguma coisa. Então como é um número que gira muito rápido, a gente parou num número... Dezembro de 2014, 1.150 projetos, e a partir de então a gente 560 cidades. E aí a gente não está atualizando esses números não, já paramos ali naquele que estava meio grande. Por isso que a gente parou de contar, porque tipo assim, 1.150 projetos, esse casalzinho conheceu esses 1.150 projetos, 225 mil quilômetros. Esses dois, sabe? Então, assim, a gente se assustou e por isso que a gente parou de contar. Porque a gente não tinha pretensão nenhuma desse número todo, né? E isso foi acontecendo naturalmente. Como os projetos foram indicados pelas pessoas, então as próprias pessoas iam fazendo o trajeto e esses números foram crescendo, né? Então, pra gente foi uma surpresa agradável. Foi uma afirmação do que aquilo que a gente já sentia antes de 2011. A gente tinha certeza que os bons eram a maioria, que existiam muito mais notícias boas, né? E isso foi uma afirmação, que um casal sem preparo nenhum jornalístico, né, de filmagem, conseguiu registrar 1.150 projetos. Isso é um sinal que tem muita gente boa, que é capaz, nós somos capazes de divulgar o bem. O projeto era uma viagem durante 5 anos pelo mundo, mas nós decidimos que não, que nós teríamos que ficar no Brasil e disseminar esses bons exemplos para o máximo de pessoas possível. Então nós escrevemos um livro, nós doamos os nossos direitos autorais para que atingisse o máximo de pessoas possível. Nós já distribuímos mais de 20 mil exemplares gratuitamente, contando um pouco das histórias de como tudo começou, como que é o projeto hoje, sobre o futuro e alguns dos bons exemplos nesse livro. Fizemos um aplicativo porque a gente pensou, e se o casal morrer, o projeto morre? Então a gente quer que outras pessoas se tornem caçadores de bons exemplos. Então o aplicativo Caçadores de Bons Exemplos está para iOS e Android. É só baixar no celular, ir num projeto, tirar uma foto, que por geolocalização cai no mapa com todos os 1.150 que a gente conheceu. Estamos gravando 50 mini documentários, que a gente percebeu que uma imagem, ela consegue demonstrar a emoção que a gente tem diariamente, né? Então, por isso que a gente está gravando esses documentários gratuitamente. A gente chega na cidade, vem voluntário nos ajudar a capturar essas imagens, a edição é voluntária, a disseminação desses vídeos também. Então, é muito legal. E Hoje a gente tem uma rede de 500 voluntários no Brasil inteiro, né? Então essas pessoas que vão nos ajudando quando a gente vai passando pelas cidades, né? Isso é importante falar. E o quarto projeto, que é a finalização, né? Que são esses 49 países que a gente vai rodar depois que essas 3 ferramentas estiver girando bem dentro no Brasil. Aí nós vamos para fora nesses 49 países. Para quê? Porque o brasileiro não valoriza o próprio jardim. Sempre o jardim do vizinho é mais bonito. Por exemplo, você conversa com alguém de educação e fala sobre educação alternativa. Qual a referência em escola alternativa no mundo? Escola da Ponte, Portugal, Zé Pacheco. É praxe. Cara, a gente tem o Tião Rocha do CPCD no Vale de Jequitinhonha, que faz um trabalho 1000 vezes maior do que o próprio Zé. Nós conhecemos os dois, né? Então, fazer assim, cara, tem a Escola da Ponte que é sensacional, mas aqui no Brasil tem o CPCD. Por exemplo, referência em negócios sociais no mundo, Mustafa Yunus, porque ele é prêmio Nobel e tal. Cara, a gente tem o Joaquim Melo, do Banco Palmas no Ceará,
extremamente transformador. Então nós temos aqui esses bons exemplos para nos guiar. Para que a gente valoriza o de fora? Então esses 49 países é para fazer esse contraponto, mostrando esses lá fora que são referência, mas que aqui tem tão bons quanto os que estão lá fora. O Brasil está cheio de problema, mas tem solução para todos eles. A mensagem que eu deixo é uma que nós não contamos aqui, então vai ser uma diferente, assim, né? Teve uma vez que a gente estava em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e aí chegou um senhor, olhou o nosso carro e falou assim, o que é isso? Aí eu fui contar a história. Aí ele virou e falou assim, vocês estão falando que eu tenho que fazer igual a vocês? Largar tudo que eu tenho para ir caçar bons exemplos? Aí a gente, não, por favor, não faça igual a nós, isso é extremamente difícil. Utilize o seu trabalho, aquilo que você tem de melhor para fazer o impacto aqui na sua cidade. Quer mudar o mundo? Mude a si mesmo, sua casa, rua, bairro, cidade, estado, país. Quem sabe todo mundo fazendo isso, a gente consegue mudar o planeta Terra. Aí ele, eu tenho 41 apartamentos de frente para o mar. Tudo meritocracia minha. Vocês estão falando que eu tenho que ajudar vagabundo? A gente não está falando sobre isso. Mas a gente está falando sobre solidariedade humana. Se o senhor não... Tem gente que é solidário por amor, que já nasceu com isso e quer ajudar as pessoas, é altruísta. Se o senhor não é solidário por amor, seja solidário por uma questão de egoísmo. Ele, egoísmo? Só com seus 41 apartamentos aí, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer e o senhor não vai levar nada disso. Então, por uma questão de egoísmo, vai se desmaterializando durante a vida, para a hora que tiver de fazer a passagem, o senhor não sentir tanta falta da matéria. Mas se o senhor não quiser ser solidário por amor nem por egoísmo, seja por uma questão de inteligência. Aí ele, inteligência? Porque o senhor com certeza, ele tinha contado, né? Tem cercas em casa, tem o carro blindado, morre de medo de assalto, morre de medo de violência, que é isso que as pessoas sentem medo. E aí, Dudu, há 5 anos a gente mora numa barraca de lona e nunca aconteceu nada de ruim com a gente. Mas o senhor tem esse medo. Se o senhor vender um apartamento dos 41 e investir nessa comunidade violenta que tem ao redor do senhor, levando mais educação, mais conhecimento, o senhor vai ter certeza que aquele nível de violência vai abaixar. Então, se o senhor não é solidário por amor nem por egoísmo, seja por uma questão de inteligência. Mas seja solidário, independente do porquê que o senhor vai ser. Aí ele virou e falou assim, tá, mas vocês são PT ou PSDB? Nós não estamos falando de partido político, a gente está falando de solidariedade humana, a gente quer um país inteiro. Tá, mas qual é a religião de vocês? A gente não fala sobre religião, a gente está falando de solidariedade humana. Aí ele virou e falou assim, eu tenho 70 anos, talvez eu nunca vou conseguir assimilar por tudo o que eu já passei. Mas uma certeza eu tenho, que todas as noites antes de dormir eu vou pensar em vocês e vou tentar amanhã seguir um caminho diferente. Então é essa mensagem que a gente deixa para todos vocês. Sejam solidários, independente de qual caminho, independente de porquê que vocês são, mas a gente precisa de fazer e praticar a solidariedade humana, vivendo não só em uma sociedade, mas numa comum unidade. Como eu posso ser feliz se tem outra pessoa que está triste do meu lado? Se você não pode voltar ao passado e corrigir o que você fez, você pode começar agora e fazer um novo futuro. Então é isso que a gente espera. Esquece o passado e pensa no presente, porque aí você transforma o futuro. É isso.